seja convosco. Estamos aqui dando continuidade, falando sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz. E neste vídeo nós vamos tratar sobre a longanimidade, que também é um fruto do Espírito. Algumas pessoas dizem, né, os frutos. Não, tudo isso é o fruto do Espírito. Não são os frutos, tudo está englobado em uma coisa só. Porque quem tem o Espírito tem qualidades, e uma das qualidades de quem tem o Espírito Santo se chama longanimidade. E alguém pode dizer, o que é longanimidade? Longanimidade é uma pessoa que ela tem a característica de ser tardio em se irar. Pessoa que tem paciência, pessoa que tem controle. Isso é ser uma pessoa longânima. Ela não reage, né, à primeira afronta. Ela não foge da batalha precipitadamente. Ela é uma pessoa longânima, ela sabe esperar o tempo certo. Mas antes de falar, né, sobre isso, eu quero convidar você a nos ajudar, querido. Você vai estar nos ajudando muito, de verdade, se você se inscrever nesse canal, se você compartilhar com as pessoas esse vídeo, divulgar. Se você curtir, você vai estar nos ajudando. Porque quanto mais pessoas inscritas, mais probabilidade da palavra de Deus ser levada aos quatro cantos da terra é maior. E se nós queremos, né, que Jesus volte logo, nós precisamos anunciar, porque a Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. E eu tenho sede da volta de Jesus, amados, de verdade. Por isso eu me esforço para anunciar o Evangelho. Mas sozinho não dá, e nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo sentimento. Pessoas que tenham paixão pela obra de Deus, pelo reino de Deus, que tenha desejo pela volta de Jesus, que anseia pela volta de Jesus. E o nosso compromisso é propagar o Evangelho, é levar uma palavra de edificação. O nosso compromisso é levar as pessoas a refletir que tipo de vida elas estão vivendo. Porque, como eu sempre digo, pregar avivamento é muito bom. Falar de prosperidade é muito bom. Ministrar cura e as pessoas serem curadas é maravilhoso. Mas o que adianta tudo isso se nós não tivermos uma transformação de dentro para fora? Jesus, sempre que ele curava alguém, ele dizia, sua fé te salvou. Mas houve uma feita que Jesus ele curou 10 leprosos. E desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Aí Jesus disse assim, cadê os outros? Não foram 10 que foram curados? Mas aquele que voltou, Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Então não basta ser curado fisicamente, se não tiver uma cura interior, se não houver uma transformação. Porque muitos vão ser curados, mas vão abandonar Jesus e vai passar a eternidade no inferno. E o propósito do Evangelho nunca foi este. O propósito do Evangelho não é apenas curar as pessoas fisicamente. Sabemos que no ministério terreno de Jesus, as pessoas se aproximavam dele e eram curadas. Sim, ele sempre curou, né? Muitos discípulos foram usados como Pedro, né? A Bíblia diz que Pedro, houve um momento do seu ministério que as pessoas colocavam os enfermos deitados no chão para que onde Pedro passasse, através da sombra de Pedro, aquelas pessoas eram curadas. Mas eu repito, o propósito do Evangelho é muito mais do que curar uma pessoa fisicamente. O propósito do Evangelho é muito mais do que curar uma cegueira física, como Jesus curou alguns cegos. O propósito do Evangelho é muito mais do que limpar leprosos, como Jesus limpou os leprosos. O propósito maior do Evangelho é para que nós tenhamos a vida eterna com Deus. Porque a palavra do Senhor disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Então esse é o propósito do Evangelho. Mas como que nós vamos saber que nós estamos vivendo o Evangelho que Jesus deixou para nós? Quando nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento.
quando nós começamos a entender que nós estamos produzindo o fruto do Espírito Santo. Como eu já disse, mas eu repito aqui, qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso faz parte do fruto do Espírito. E o cristão precisa lutar para que isto aconteça. Nós que propagamos a nossa fé, nós que dizemos que somos crentes, amados, nós precisamos ter um comportamento digno de quem tem o Espírito Santo. Infelizmente, nós vemos, muitos que se dizem crentes, mas na realidade ainda não encontraram a Jesus. Porque lamentavelmente, é triste por dizer isso, mas é preciso dizer, tem muita gente na igreja que nunca teve um encontro com Jesus. O temperamento dela é o mesmo de quando estava lá no mundo. Elas reagem de maneira erradas quando são confrontadas. Pessoas que estão na igreja, mas sabe aquele tipo de crente que diz, eu não levo desaforo para casa. Pessoas que se iram com muita facilidade, pessoas que não têm controle, não têm domínio próprio, pessoas que não sabem verdadeiramente o que é o Espírito Santo na sua vida. Então eu quero dizer para você que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. E hoje falar da longanimidade. Ou seja, a pessoa longânima possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, firmeza e serenidade. Pensa nisso, Longanimidade é a característica daquele que é tardio em irar-se. Ou seja, eu vou repetir, a pessoa longânime possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, firmeza e serenidade. E agora, Será que nós somos pessoas longânimas? Será que nós somos capazes de suportar, situações adversas com paciência, com firmeza, com serenidade? Ou será que nós perdemos, como diz o mineiro, perdemos a paz por qualquer coisa, perdemos o controle por qualquer situação? Será que nós, quando somos confrontados, nós reagimos com mansidão? Olha, todas as vezes que eu reflito nesse texto, eu fico pensando, e eu conheço alguns crentes que eu falo que é o crente camaleão. Ele muda de cor quando ele é confrontado. E se não tiver cuidado, ele ataca. Porque o camaleão, ele faz isso. Quando ele se sente confrontado, ele se incha e muda de cor. E quantos crentes que têm essa característica do camaleão? Basta ele se sentir confrontado, basta ele ser aborrecido com alguma coisa, ele já perde a paz, ele já perde a estribeira, ele já reage de maneira grossa, ele não se preocupa com o que ele está falando, ele se defende. Já vivi situações de repente, chamar a atenção a alguém que a gente sabe que precisa ser chamado, mas nesse momento alguns reagiram de maneira que não são pessoas longânimas. Então, querido, seja uma pessoa longânima. Saiba reagir diante das situações, ainda que você não concorde. Porque o fato de nós não concordarmos com algumas coisas também não nos dá o direito de reagir com grosseria. E muitos, infelizmente, não têm essa serenidade. Muitos, quando se sente ameaçado, ele não tem paz, ele não tem essa característica de uma pessoa que seja longânima. Mas seja uma pessoa longânima. Quando você se sentir ameaçado por alguma coisa, mantenha a postura. Quando alguém te confrontar diante de alguma situação, ainda que você tenha razão, mantenha a postura. Porque na maioria das vezes nós vencemos uma batalha com o silêncio.
Porque quando nós somos confrontados, se nós começarmos a reagir com palavras duras, alguém nos confronta e nós vamos confrontar as pessoas, nós vamos arrumar briga. E a briga nem sempre vai ser proveitosa para nenhum dos dois lados. Eu aprendi a muitas vezes, dentro das minhas razões, ficar calado. Eu aprendi e eu faço isso muitas vezes, com a possibilidade de reagir, eu fico quieto. Eu deixo o tempo resolver os meus problemas. Em muitas situações da minha vida, eu já vivenciei isso, já passei por isso e deixei com que as pessoas acham que elas têm razão. E eu quietinho, lá na frente, eu consigo me sobressair. Sabe por quê? Eu aprendi a ter paz. Eu aprendi a ser longânimo. Eu aprendi a viver aquilo que Jesus nos ensinou. Estou aprendendo ainda. Em muitos momentos a gente quer reagir, mas aí eu lembro, não, eu preciso ser uma pessoa longânima. Eu preciso ser uma pessoa que tem paz. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ser uma pessoa mansa. Porque eu quero viver bem. E se você quiser viver bem, consigo mesmo e com o seu próximo, tenha paciência na hora das adversidades. Tenha sabedoria na hora de reagir a situações confrontosas. Busque em Deus entendimento, discernimento, para que você não reaja de acordo com aquilo que as pessoas esperam que você faça. Porque tem gente que se aproxima de nós para ver se tira a nossa comunhão. Existem pessoas que são enviadas pelo diabo para tirar a nossa comunhão com Deus. Mas aí se você for uma pessoa que tenha longanimidade, querido, você vai reagir com sabedoria e você vai sair vitorioso. Porque uma frase que eu sempre uso ela: entre você ser feliz e você ter razão, escolha ser feliz. Deixa a sua razão para depois. Que às vezes na hora do nervosismo, a razão não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar. Na hora do confronto, a sua razão muitas vezes vai fazer você perder a razão. Como assim, pastor? Sim, porque quando nós agimos com falta de sabedoria, nós perdemos a razão. Então seja uma pessoa que tenha longanimidade. É um fruto do Espírito. Leia a Bíblia. Medite em Gálatas capítulo 5. Você vai ver, as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu não estou falando das obras da carne porque eu acredito que todo crente ele já venceu esse período, que é as obras da carne. Mas não adianta só vencer as obras da carne, só vencer o desejo da carne e não produzir o fruto do Espírito. Você vai ficar uma pessoa dizendo que é crente, mas na realidade as suas atitudes não vão condizer com a fé que você professa. E eu conheço muitos, muitos, que dizem que é crente, se veste como crente, vai na igreja constantemente, toma santa ceia, mas em alguns momentos, melhor dizendo, as atitudes não condizem com a fé que ele professa. Porque ainda não produziram o fruto do Espírito. Então busque em Deus. Eu sempre aconselho, busque em Deus. Porque Tiago ele disse, se está te faltando sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente todos quanto pedir. Mas peça com fé, não duvide não. Ninguém é incapaz. Por mais ruim que você acha que seja a sua personalidade, ela pode ser mudada. Tem gente que bate no peito e diz, eu nasci assim, ninguém me muda. Mas precisa mudar, querido. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Não seja assim não. Seja do jeito que Deus quer que você seja. Porque a nossa carne, muitas vezes quer nos levar ao buraco, amados. A nossa personalidade, a nossa natureza humana, ela é ruim. Então nós precisamos deixar que seja gerado em nós a natureza de Cristo, a personalidade de Cristo. Cristo era manso, ele disse, que se nós aprendermos com ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o nosso maior exemplo é Jesus. Seja uma pessoa mansa. Foram matar Jesus, foram prender Jesus, e Abraão disse, por que vocês vêm a mim com paus, com espadas, como se eu fosse um bandido? Eu estou aqui, pode me levar. Sabe, ele não reagiu não. A palavra do Senhor diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro.
Não foram as pessoas que levaram ele, ele foi. Porque ele poderia reagir, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele podia reagir, mas ele não reagiu, porque ele sabia que a vitória dele vinha no final. E nem sempre nós vamos ter vitória quando nós agimos com falta de sabedoria. Tenha esse fruto em você, longanimidade. Busque isso para a sua vida e você vai viver melhor. Amém. Querido Deus, eu oro ao Senhor, meu Pai, neste momento, pela vida, meu Deus, dos meus irmãos, por aqueles, ó Senhor, que vão assistir, meu Deus, este vídeo. Ó Deus, que nós possamos sermos pessoas, ó Senhor, que produzimos o fruto do Espírito, Pai. Porque quando nós temos, ó Deus, em nós, ó Senhor, essa personalidade, ó Senhor, nós vamos viver melhor. Quantos crentes, ó Deus, que não vivem, Senhor, uma vida plena. Quantos cristãos, meu Deus, que não têm, Senhor, essa característica, Senhor, de ter esse fruto da longanimidade, Senhor. Pessoas que não têm paciência, Senhor. Pessoas que se iram com tanta facilidade. Pessoas que perdem, meu Deus, o controle com tanta facilidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por essas vidas. Eu te peço, Deus, que me ajude também, Senhor, a ser uma pessoa longânime, meu Pai. Senhor, que as minhas atitudes, que as minhas reações, ó Senhor, sejam como a mansidão, Senhor. Senhor, que eu possa ter domínio próprio, Senhor, nas minhas atitudes. E eu peço, meu Deus, para a vida daqueles que estarão, meu Deus, assistindo esse vídeo, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Deus, o propósito do meu coração, Deus, é anunciar a Tua palavra e que essa palavra possa gerar vida, Senhor, naqueles que assistirem, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, mais uma vez pedindo a você, se inscreva no nosso canal, ajude aí, compartilha, divulgue para os seus amigos, curta, né, esse vídeo, deixa o seu joinha aí, ajude a gente, manda para todos os seus amigos, de perto, de longe, leve a palavra de Deus aos confins da terra, e você vai ser um participante do Evangelho, e lá no final, você vai receber a sua recompensa. Deus te abençoe em Cristo Jesus.